apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, graça e paz, abençoados, graça e paz a vocês aqui na igreja em Santo André, graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no YouTube, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, ou então direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Vamos orar pelo apostolado de hoje. Pegue na sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. E está escrito, eu sempre farei essa oração. Está escrito que ela não volta para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, eu rogo a Ti, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu rogo em nome de Jesus Cristo, para que manifeste a sua glória e revele a sua palavra, à sua igreja, aos teus filhos, aos teus escolhidos, aos teus eleitos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz aos pastores, apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, pastoras que estão debaixo da graça e do apostolado, tá? Santo André, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Manaus, Mato Grosso do Sul, Argentina, Miami, Flórida, Orlando, Portugal, África, Angola, Moçambique. Graça e paz a todos. Paraná, aqui em São Paulo, José Nunes no Paraná. Graça e paz, Minas Gerais. Graça e paz a todas as ovelhas que estão debaixo da graça do apostolado. Quem pode falar amém? Amém. Apostolado de hoje. Não vou terminar hoje, tá? Hoje será a primeira parte. Provavelmente vai ter mais partes, tá? Eu quero fazer fracionado de propósito para separar os assuntos, tá? O assunto de hoje, apostolado, anote aí. Os inimigos da fé. Já orei para que Deus te revele essa palavra. É uma palavra que o Espírito Santo me deu na semana. E eu tenho certeza que Ele vai falar com vocês. Pois se está escrito, eu creio. Anote no seu caderno o tema aí. Os inimigos da fé. A fé tem alguns inimigos. Inimigos tais que a impedem de se manifestar ou de funcionar em sua vida. Eu creio, se o Espírito Santo me deu esse apostolado, essa mensagem, eu creio que Ele vai falar com você. Vai revelar muitas coisas. E vai deixar claro, talvez, o porquê sua oração, sua fé não tem funcionado como você espera que funcione. Então, vai ser preciso uma intervenção divina para que Deus te fale, te revele, te deixe claro por que talvez sua fé não tenha funcionado como a de Abraão, como a de Paulo, como a de Moisés, como a fé de Davi. Por vezes, muitas pessoas em 20 anos, em graça, quase 25 anos de ministério, muitas pessoas já me perguntaram, pastor, por que Deus não é comigo igual foi com os homens da Bíblia? Já ouvi essa pergunta várias vezes. Talvez você já até pensou isso. Talvez você já até pensou isso aí. Né? Por que Deus não é... As pessoas colocam em Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Malaquias 1, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não adianta você jogar em Deus. Alô, nunca jogue em Deus primeiramente. Isso é insensatez. Ah, também Deus. Mas por que Deus?
Nunca jogue em Deus. Nunca atribua nada a Deus. Amém? É só você ler Jó. Você vai ler Jó 1, vai ler Jó 2, você vai ver que aconteceu males na vida de Jó, e mesmo assim Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. E isso acontecendo males. Imagina com você que não é Jó, e não aconteceu 1/10 em sua vida com o que aconteceu com Jó. Se Jó não atribuiu a Deus, eu penso que você também não pode ou não deve atribuir a Deus nenhuma coisa. Ah, também Deus. Ah, mas por que Deus? Pastor, por que Deus? Irmão, não atribua a Deus. Não atribua a Deus. Porque Deus espera algo de mim. Deus espera algo de você. Anote no seu caderno. Ele disse: o meu justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Ele espera que você viva da fé. Ele disse: sem fé é impossível me agradar. É impossível receber algo de mim sem fé. Isso é Hebreus 11:6. Então não atribua a Deus. Tem que começar com você. Por você. Não atribua a Deus, abençoado. Um doente não pode atribuir algo a Deus. Também, por que Deus? Deus está vendo, Deus está sabendo, por que Deus? Não atribua a Deus. Sempre houve doentes na terra, sempre houve enfermos na terra. E muitos oraram e foram curados. Muitos foram até Jesus e foram curados. Não são todos os doentes da terra que foram até Jesus. Todos os que foram até Jesus por fé foram curados, todos sem exceção. De diferentes problemas, doenças e enfermidades. Todos. Cegueira, paralisia, lepra e por aí vai. Todos, sem exceção, foram curados. Mas não foram curados por Deus. Foram curados por fé. Você vai ler Marcos 5, não entrei na Bíblia, estou só citando. Você vai ler Marcos 5, havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Toda mulher tem menstruação normal. 4, 5, 6 dias. Estou falando como homem. Isso é normal, 4, 5, 6 dias, 7. Vamos exagerar, vai. Vamos exagerar, 10 dias. O mês é 30 dias, vamos exagerar, 10. Que eu penso que para a mulher é muito, né? Deve ser uns 4, 5, 6, sei lá. Mas vamos exagerar 10. Mas a mulher tinha uma hemorragia que não parava. O fluxo de sangue não parava. Não era 5, 6, 7 dias. Era um mês, era um ano. Muitos anos aquela hemorragia. Não era uma menstruação normal de mulher. Era uma hemorragia que não parava. E Marcos 5 diz que ela foi em vários médicos e tinha gastado muito dinheiro. Sem, contudo, melhorar. Só indo a pior. Até que ela ouviu, Marcos 5:27, até que ela ouviu falar de Jesus. Que ele curava, que ele libertava, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, milagre, maravilha. Aí ela começou a falar para ela. Ela começou a falar com ela mesma. Olha, se eu tocar nele, eu sararei. Versão atualizada, eu ficarei curada. O que é isso? O que ela estava fazendo? Ela estava usando uma lei, porque Deus tem várias leis. Diga, Deus tem várias leis. Diga, a semeadura é uma lei de Deus para a prosperidade. Diga isso. Diga, a confissão de fé é uma lei de Deus para que a minha fé funcione. Deus tem leis, tá? Não pensa que é do seu jeito, que é do meu jeito. É do jeito de Deus. Tanto é do jeito de Deus que Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Você vê como que é a lei de Deus. A vida é uma lei de Deus, a morte é uma lei de Deus. Todo mundo, se Jesus não voltar, vai ter que passar pela morte. Isso é uma lei de Deus. Há tempo de nascer, é uma lei de Deus. Nascer é lei de Deus. O mundo inteiro pode não querer, mas segundo a lei de Deus vai nascer. E há uma lei de Deus chamada morrer. O mundo inteiro pode não querer que aquela pessoa morra. Um dia vai morrer, porque a lei de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então Deus tem várias leis. E uma das leis de Deus se refere à fé. Alô, presta atenção, hein? Porque isso aqui vai te responder muita coisa. Uma das leis de Deus se refere à fé. Entendendo atentamente, você vai compreender por que sua fé funciona ou não. Ou funciona pouco, ou funciona muito. Ou funciona de vez em quando.
Ou funciona sempre, ou nunca funciona. Entendendo o que eu vou falar, você vai compreender. Por quê? Pastor, por que minha fé... Pastor, tem vez que não... Sabe? Eu não tenho essas perguntas, abençoado. Eu não tenho essas perguntas. Há décadas eu não tenho essa pergunta. Não vou nem falar muitos anos, há décadas. Já passou de 2 décadas, mais de 20 anos que eu não tenho essas perguntas. Por que eu não tenho essas perguntas? Porque eu aprendi as leis de Deus. Cabe a mim agora vivê-las. Quem está entendendo? Olha, quem é dessa igreja aqui, eu prego a graça desde 97. Mas esse ministério foi aberto em 93. Estamos em 2017. Desde 1993 que eu venho pregando sobre a fé. Ensinando sobre a fé. Eu tenho pregações em fita cassete ainda. Fita cassete. Sobre os mistérios da fé. Então em Marcos 5 a mulher já vinha falando. Se eu tocar nele eu ficarei curada. Se eu tocar nele... Ela já vinha usando a lei de Deus, que é a confissão. Onde está essa lei na Bíblia que eu nunca vi? Talvez você nunca percebeu. 2 Coríntios 4, verso 13. Crie! Por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Essa é a lei da fé. A confissão, aquilo que você fala. Mas na Bíblia fala de pessoas que usaram, claro. Lembra aquela mulher lá com Eliseu? Lá na lei, lá em Reis, que o filho dela morreu? E o Eliseu falou para Geazi, vai lá falar com ela, pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem como se o filho único tinha morrido, primogênito. Vai bem como com o marido se o filho morreu. Vai bem como com o filho se o filho está morto. Mas a mulher usou a lei de Deus. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com teu marido? Tudo vai bem. Vai bem com teu filho? O filho estava como? Morto. Sabe o que ela falou? Vai bem. O que é isso aí? Isso não é confissão positiva. Isso não é pensamento positivo. Isso não é esoterismo. Isso é fé em ação. A fé crê em Deus, mesmo sem ver e sem entender. Já valeu a noite essa, hein? Vou falar de novo. A fé, ela crê em Deus, mesmo sem vê-lo e sem entender, porque por vezes não entende. Quando colocaram fogo no meu carro, você acha que eu entendi? 3 carros ao mesmo tempo pegando fogo. Você acha que eu entendi? Só porque eu sou apóstolo e profeta? Não entendi. O que você fez? Fiquei quieto e depois eu fiz uma confissão. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Passou 4, 5 meses, as coisas começaram a colaborar para o meu bem. Ou seja, ter colocado fogo nos meus carros me fez prosperar. Porque Deus se manifestou em minha vida e multiplicou todas as minhas ovelhas. Então colaborou para o meu bem. Mas eu não tinha entendido. Os inimigos da fé. Existem alguns inimigos da fé. Antes de eu citar o primeiro, que são vários, por isso que eu não vou fazer uma parte só. Antes de eu citar o primeiro, você precisa entender, vou citar mais uma vez, Hebreus 11:6. Há uma lei de Deus que diz, sem fé é impossível receber algo de Deus. Isso é uma lei. Para receber de Deus, você tem que ter fé. Ah, se eu tivesse fé. Não, você já tem. Romanos 12. Deus já te deu uma medida de fé. Está claro ou não está claro? São 20 e poucos anos pregando a mesma coisa. Não é a primeira vez que estou falando essa frase. Romanos 12:3. Segundo a medida de fé que Deus deu a cada um, Ele já te deu a fé. Então nunca diga, nunca fale, e nem pense, se eu tivesse fé. Não pense isso e não fale isso. Porque não usar a fé que Deus te deu, não significa que você não tem. Você pode ter R$1 milhão na conta e morar debaixo da ponte. Sendo que com R$1 milhão você pode comprar uma bela de uma senhora casa por R$600 mil. Sobra 400 mil ainda. Então você não precisa morar debaixo da ponte, se você tem R$1 milhão no banco. Traduzindo, você não usar o dinheiro não significa que você não tem. Você tem, mas não está usando.
a sua ignorância não o justifica diante de Deus. Já valeu a noite de novo, hein? Mas eu não estou nem sabendo. Não, isso não justifica nada, irmão. Você está sabendo sim. Esse ministério está há mais de 20 anos pregando a fé, ensinando a fé. Você está sabendo sim. Você não usar o dinheiro que você tem dentro de você, que se chama fé, isso não justifica. Por isso que eu disse que você não pode atribuir a Deus. Por quê? Hebreus 11:6. Porque sem fé, ou seja, sem usar a fé, é impossível receber algo de Deus. Você não pode orar por orar. Você não pode cantar por cantar. Você não pode ler a Bíblia por ler a Bíblia. Você não pode congregar por congregar porque não tem o que fazer. Você tem que orar por fé. Tem que cantar por fé. Falar com Deus por fé. Congregar por fé. Por causa de Deus. Não por causa de mim, não por causa de alguém. Por causa de Deus. Está passando lutas, está passando problemas, está passando dificuldades, está passando tribulações. Por Deus você congrega. Ele está vendo tudo isso aí. Aí entre Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da sua obra. Tudo é por fé. Por Deus. Aí funciona. Se não for por fé, não funciona. Alô? Se alguém está aqui hoje querendo exigir algo de Deus, não exija nada de Deus, porque Ele está esperando algo de você. Isso tem que ficar claro na sua mente. Um dia Deus me revelou uma coisa, eu já falei isso várias vezes. O problema de algumas pessoas que estão esperando em Deus, quando Deus também está esperando nelas. Isso eu tive que ouvir de Deus. Ele me disse: Marcos, pois não, Senhor, tem pessoas que estão esperando em mim. Eu falei: mas o que há de errado nisso? Ele me disse: errado é que eu estou esperando nelas. Como assim, Senhor? Você não lembra que eu disse: o meu justo virá por fé? E se ele não viver por fé, minha alma não se agrada nele? Sei. Então, estou esperando que eles venham por fé. Falei: quem está entendendo? Traduzindo, fui ler a Bíblia, depois que Deus me falou essas coisas, aí eu percebi que todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas, antes da lei, na nova aliança, todas sem exceção, que receberam algo da parte de Deus, foi porque tomaram uma atitude de fé. O mar vermelho não se abriu sozinho do nada. O Jordão com Josué, o Jordão com Elias, o Jordão com Eliseu, não abriu do nada. As pessoas pensam que foi Deus que abriu. Foi a fé. Moisés foi orar a Deus. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Ué, mas não tem que clamar? Tem. Mas não tem que orar? Tem. Deus disse: mas não agora. Agora não é hora de orar. Agora é a hora de tomar uma atitude. Como assim, Senhor? Moisés, por que clamas a mim? Aí Moisés ficou sem entender. E Deus falou: levanta a tua vara e passa esse mar, tu e o teu povo. O mar estava fechado. O mar era um mar. Não tinha por onde passar. Passar como? Não era para orar. Era para tomar uma atitude de fé. Moisés se levantou, ele estava de joelho, levantou, pegou o bastão, a vara, e levantou sobre o mar assim, ó. Quando ele levantou sobre o mar, a Bíblia diz que um forte vento oriental soprou e dividiu as águas de um lado para o outro. Minha professora de português me ensinou a fazer análise sintática. Por que que o mar se dividiu? Porque Moisés levantou a vara e Deus abriu o mar. O mar não abriu do nada. Aí eu continuei lendo a Bíblia, 2 Reis 2. O Eliseu chegou lá, tinha pegado a capa de Elias, alguns capítulos antes, 17, 19, o Eliseu tinha visto Elias passar o Jordão, bater no Jordão, o rio abriu, aí o Eliseu falou: agora eu quero ver se Deus é comigo mesmo. Foi com Elias, tem que ser comigo. O Elias tinha sido arrebatado. O Eliseu pegou a capa de Elias e falou assim: aonde está o Deus de Elias? Ou seja, se ele foi com ele, tem que ser comigo também. Quando Eliseu tocou no Jordão, as águas se abriram. As águas estavam normais, não ia abrir do nada. Por isso que Paulo disse em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera em nós. O poder de Deus não opera no ar, opera em nós. Por isso também, em 2 Coríntios 5, Paulo disse, somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós falasse. Você já leu isso? Que mistério, hein? 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Pastor, é isso mesmo que está escrito? Tá, eu tenho 47 Bíblias, ganhei mais uma agora. Como que está escrito lá, pastor? 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Isso encaixa com o que Paulo disse, que Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito. Só que Espírito não fala. Ele precisa de uma boca para falar. Ele precisa de um corpo para falar. Então você fala e Deus age. Você toca no doente e Ele cura. Você prega e ensina e Ele revela. Por isso, Hebreus 6, somos participantes do Espírito Santo. Eu já percebi que Deus já distribuiu várias revelações aí, hein? Tem alguém pegando aí? Os inimigos da fé, parte 1. O primeiro inimigo e talvez o maior. Qual é o inimigo? A dúvida. Escreva aí no seu caderno. Os inimigos da fé. O primeiro e talvez o maior. Talvez o maior. São vários. A fé tem vários inimigos, ou seja, várias coisas que impedem, que atrapalham a sua fé, de ela funcionar. Olha Deus falando aí, peraí que Deus está falando comigo, um minuto só. Romanos capítulo 14. Os inimigos da fé. Primeiro inimigo da fé. E talvez o maior inimigo. Talvez o maior. Os outros são tão cruéis quanto é esse inimigo, a dúvida. Eles não amenizam não, tá? Por isso você vai perceber, você vai entender que Paulo disse que há uma batalha. Paulo disse que nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10. A dúvida é uma fortaleza. E se você, não é o anjo, não é Deus, se você não destruir essa fortaleza, Hebreus 11:6, será impossível receber algo de Deus. Pode chorar, pode dormir aqui dentro da igreja. Pode ser amigo íntimo do apóstolo. Isso não quer dizer nada. Judas era amigo íntimo de Jesus. Tomé andava com Jesus o dia inteiro. Isso não quer dizer nada. Os inimigos da fé. A dúvida. Romanos 14. Quem já achou, diga amém. Verso 22. Romanos 14, 22. Tens tu fé? Paulo falando, Romanos 14, 22. Tens tu fé? Vamos ver se você tem ou não, né? Volta aí uma página, Romanos 12. Volta aí. Paulo perguntou, tens tu fé? Ou seja, você tem fé? Hoje nós não usamos essa linguagem de português, né? Tens tu fé? Nós falamos, você tem fé? É a mesma coisa, é só uma expressão diferente, né? Talvez em outro país use essa expressão, né? Nós falamos, você tem fé? E Paulo, tens tu fé? É a mesma coisa. Vamos ver se tem fé. Romanos 12, olha lá, versículo 3. Você tem fé? A Bíblia vai responder. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu vou perguntar e vocês respondem, tá? Eu vou perguntar Romanos 14, 22 e vocês respondem. Você tem uma Bíblia? Você tem fé? Diga, Deus me deu uma medida de fé. Vamos lá? Romanos 14, 22. Você tem fé? E se tiver escrito? Está ou não está escrito? Então olhem para mim. Por isso que eu disse aquela frase. Não usar a fé não significa que você não tem. Porque você tem. Porque Deus te deu. E está em você. Você não esqueceu ela em casa. Porque ela não sai de você. Alô, a fé é uma herança. O que eu falei? De quem? Diga, de Abraão. Por isso que ele é nosso pai. Está claro ou não está claro? Porque a fé é uma herança. Não está escrito que nós somos herdeiros de Abraão? Está ou não está escrito? Gálatas 3. Somos herdeiros de Abraão. Herdeiro do quê? Da fé que ele tinha. Logo, se Abraão pela fé conseguiu, diga, eu consigo também. Diga, eu sou herdeiro de Abraão. Diga, da fé de Abraão. Então vamos lá para terminar mais uma vez. Você tem fé? Romanos 12, verso 3. Mais uma vez. Romanos 14, 22, MGA. Vocês têm fé? Sim. Legal. Maravilhoso. Agora o Espírito Santo vai te responder. Por que as coisas com você funcionam ou não funcionam? Vão para frente ou não vão para frente? E não vem com aquela... Ah, pastor, é que você não sabe, eu não sei do quê. Você quer que eu te fale que havia um homem paralítico que não tinha como ir até Jesus? E ele conseguiu um jeito de ir até Jesus? Quer que eu fale sobre isso? Pastor, é que você não está sabendo de nada da minha vida. Você quer que eu fale que havia um homem cego? E cego não enxerga? Não tinha como ir até Jesus? E ele foi até Jesus e voltou curado? Alô, você quer que eu fale de um cego de nascença? Teve cego que voltou a enxergar. Mas teve cego de nascença também. De quem que você quer que eu falo? Da mulher que tinha hemorragia? De Enéas, paralítico há 38 anos? De quem que você quer que eu falo? De Talita, que tinha morrido? De quem que você quer que eu falo? Abençoado. Se é uma coisa que Deus não aceita, é desculpinha. E desculpinha, em outra palavra, se chama dúvida. Que na verdade é uma fortaleza grandíssima, terrível. Que te impede do quê? De ser salvo? Não, pela graça sois salvo. Te impede de reinar em vida. Não consegue avançar, não prospera, não tira as coisas do reino espiritual e traz para a sua vida. Você não consegue fazer, porque isso só se faz pela fé. Só se faz pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Pastor, eu trabalho com compra e venda, então eu compro para vender. Você tem que comprar pela fé, para vender pela fé. Se duvidar, na hora de comprar vai se lascar. E se duvidar, na hora de vender vai se lascar também. Não tem para onde fugir. Pastor, estou procurando um emprego, mas, sabe, a concorrência no Brasil está em crise. Mas, irmão, pode parar de procurar emprego, tá? Com esse jeito que você está vendo no mundo aí, pode parar, que não vai dar certo. Não é assim que o crente vive. Ué, você quer viver no mundo, olhando os padrões do mundo? Leia a Bíblia e vê se você vê alguém falando de crise. Elias, né? Havia fome na terra, havia seca, era uma crise tremenda, né? Na terra havia crise, mas vê se Elias falou de crise. Elias foi orar. E o Senhor disse, Elias, olha, não tem água porque não chove 3 anos e 6 meses, né? Isso, Senhor. Elias, não tem comida porque... É isso mesmo, Senhor. Elias, olha,
Ali tem um ribeiro, entra na segunda direita, terceira esquerda, tem um ribeiro, você vai lá, bebe daquela água. Tem um ribeiro para você. Oh, Senhor, glória a Deus. A água é uma maravilha. Ô Elias, você tem me servido? Tenho, Senhor. Tem crido em mim? Tenho, Senhor. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Isso é só para quem lê a Bíblia, irmão. Esse gozo é só para quem lê a Bíblia. Será que você sabe o que eu estou falando? Será que você entende o nível que eu estou falando? De você não ter o que beber, não ter o que comer. E Deus fala, eu reservei um ribeiro para você, bebe água do ribeiro. E tem mais, Elias, eu ordenei uma viúva que te sustente. Mas nós estamos no mundo, né? Aí Elias chegou lá, na casa da mulher. Ô de casa, a senhora que é a viúva, sou eu, Elias, homem de Deus. O Senhor mandou você me sustentar. Sabe o que ela disse? Tua serva não tem mais que um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e morrer, porque é o último. Lembra, Elias? Está em crise. Ele falou, não quero saber de crise. O que você tem aí mesmo? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Vamos comer e morrer. Sabe o que Elias falou? Cadê a Jéssica? Pegou essa? Você pegou a revelação? Pegou, Adriano? Sabe o que o Elias falou? Faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai se acabar e muito menos o azeite. Com Deus não tem crise, Ele é o Senhor de tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 10, não vem sobre vós tentação, senão humana, fiel é Deus, que não deixará você ser tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, Deus também te dará o escape. Que crise, coisa nenhuma! Se Deus está na sua vida, não tem crise. Já vi um monte de gente vendendo loja, fechando loja de automóveis, e eu estou vendendo carro direto, estou comprando, estou vendendo, estou comprando, estou vendendo, estou comprando. Teve um carro que eu vendi ele 2 vezes, vendi para um, ele não quis devolver, eu peguei e vendi para outro. Eu vendo o mesmo 2, 3 vezes. Eu vendi um carro uma vez, 4 vezes. Vendi para um, ele não sei o que lá, devolveu, perdeu o sinal, o dinheiro é meu. Essa é a lei da terra, você sabe, né? O carro custa 20 mil reais. Ele dá um sinal dizendo que o carro é dele. Aí ele volta para trás, perdeu o sinal. Não é a lei da terra? Teve um carro que eu vendi 4 vezes. Fiquei só ganhando, sem vender. Não foi, pastora? Vendi, o cara desistia. Opa, sinal pro bolso. Aí, vendi o carro, eu quero o carro. Veio lá do fim do mundo, veio comprar o carro. Aí comprou o carro, me deu o sinal. Que minha mulher não gostou da cor. Bom, o sinal se perdeu. Tá bom, fazer o quê? Mais um sinal pro bolso. E do carro vendi 4 vezes, o mesmo. Até que vendeu, foi embora, não voltou mais. Só o sinal, só ganhava o sinal. E o capital continuava. A lei da terra é essa. Você sabe que a lei é essa. Você dá um sinal. Se você voltar para trás, você perde o sinal. O mesmo carro 4 vezes. Tava gostando, já que estava legal. Eu só recebia. O cara vinha do Paraná, me dava um sinal, não queria. O outro depositou na minha conta. Olha, eu estou aqui em Florianópolis e tal. Qual o número da sua conta? Banco Bradesco, tal, não sei o que lá. Tá bom. Eu vou depositar. Tá bom, pôs o sinal. Aí passou 4 dias. Você não vai vir buscar o carro? Não vou mais não, é muito longe, deixa pra lá. Mas o sinal. Eu perdi o sinal, fazer o quê? Glória! Você quer que eu faça o quê? Ele está pondo dinheiro na minha conta e não quer mais? Quem está entendendo? Eu não sei como vocês veem isso. Estou te mostrando Deus em minha vida, irmão. Eu uso uma expressão aqui meia chula, meia baixa, mas é verdade. Deus é na minha vida. E se eu pegar uma bandeja e sair vendendo cocô, eu vou conseguir vender. Porque Deus é comigo. Não tem esse negócio de, eu vou mudar de cidade, vou mudar de estado, vou mudar de país. Eu não vou mudar para lugar nenhum. Deus é comigo. Deuteronômio 28. Cadê a Gisele? Essa um dia eu falei para você. O Senhor abençoará a pedra. O Senhor abençoará as obras das suas mãos.
todo o empreendimento das tuas mãos. Ele vai abençoar o seu trabalho. Não interessa o que você faz. É honestamente, é limpo. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Se você é pedreiro, se você é carpinteiro, se você é marceneiro, se você é eletricista, se você é pastor, se você é pintor, se você é eu não sei o que. Se você trabalha limpo justamente, Deus será contigo. É o que a Bíblia diz. Não precisa mudar para o Japão para Deus ser com você. Deus é com você. Os inimigos da fé. A dúvida. Romanos 14, 22. Você tem fé? Já te mostrei que você tem. Aí Paulo disse, tenha em ti mesmo diante de Deus. Romano, irmão, olhem para mim, Deus está mandando falar aqui, ó. Você não reina em vida por preguiça, tá? Quer que eu fale o nome? Deus está falando com o homem aqui, ó. Você não reina em vida por preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de congregar. Quer que eu fale o nome? Não vou falar. Mas Deus está falando com uma pessoa aqui agora, aqui dentro da igreja. Não reina em vida de preguiça. Preguiça de orar, preguiça de congregar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de tudo. Você já é salvo pela graça. E o Senhor te diz, a minha graça te basta. Se você acha que está bom, então se morrer, é salvo. Mas enquanto não morrer, fica difícil viver na terra, porque o Brasil está em crise, hein? Aí fica difícil. Então reinar em vida é para crente inteligente. Reinar em vida é para crente sensato. Crente que quer ver Deus em sua vida. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Orar e sem cessar. Vou orar. Perdoar. Vou perdoar. Louve o Senhor. Vou louvar. Adore. Vou adorar. Não deixando de congregar. Vou congregar. O que eu tenho que fazer, Senhor? Porque a pessoa quer um resultado na sua vida. A pessoa quer um resultado de vida. Salvo vocês são desde antes de congregar e desde antes de conhecer a graça e a verdade. Você já nasceu salvo. Então o que eu estou fazendo aqui? Digam todos, aprendendo a reinar em vida. É isso que está fazendo aqui. Porque salvo você sempre foi. Está sabendo disso agora, mas sempre foi salvo. Romanos 14, 22. Tens tu fé? Tem. Romanos 12 diz que você tem fé. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Uma outra versão diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado, quer dizer, a pessoa tem fé. Mas é bem-aventurado aquele que não se condena, que não entra debaixo de condenação. Não entra debaixo de condenação porque não congrega, não entra debaixo de condenação porque não lê a Bíblia, não entra debaixo de condenação porque não serve a Deus. Ele não entra debaixo de condenação, porque se ele está servindo a Deus, ele não vai estar debaixo de condenação. Por que eu não me entro debaixo de condenação? Mesmo colocando fogo nos meus 3 carros, eu não entrei debaixo de condenação porque eu não fiz nada. Eu estou servindo a Deus fielmente. Eu estou como Jó. Eu estou como Noé. Noé era um homem reto, justo. Jó 1. Era Jó reto, justo, temente a Deus, desviado do mundo. Eu estou assim. Então eu não tenho do que me condenar de nada. Eu estava aqui pregando numa segunda-feira, ligaram no celular da pastora, está pegando fogo nos carros. Eu pensei, eu não fiz nada para pegar fogo, eu não fiz nada para ninguém, eu não devo ninguém, eu não sou caloteiro, minhas contas tudo em dia, eu não falei mal de ninguém, não xinguei ninguém, não ofendi ninguém. Eu estou em dia com Deus, estou servindo a Deus de coração. Então, pôs fogo no carro, mas eu não estou nem sabendo de nada, Senhor. Eu estou aqui servindo a Deus. Não estava pulando carnaval, não estava usando droga, não estava no mundão, nas obras da carne, estava servindo a Deus como estou agora. Então, encaixou na minha vida. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele faz. Não tem condenação. Agora, quando a pessoa não está servindo a Deus, ele se coloca debaixo do quê? Sabe por quê? Porque ele sabe o que tem que fazer e não faz. É ou não é verdade? A pessoa sabe o que tem que fazer. Sabe que tem que receber Jesus como Senhor. Sabe que tem que deixar o mundão para servir a Deus. Não vai ter jeito de você servir Deus e o mundo. Ele não vai aceitar. Ele não aceita 2 senhores na sua vida. Não dá para você ser um pouquinho macumbeiro e um pouquinho crente. Aí a fé não funciona mesmo, né?
Não tem jeito, né? Um pouquinho macumbeiro, um pouquinho crente. De Deus não se zomba. Vai na macumba e vem na igreja. Vai no espiritismo e vem na igreja. De Deus não se zomba, mas não vai funcionar, irmão. Não tem jeito. Tá claro ou não tá claro? Não tem jeito. Você vai ter que receber Jesus na sua vida. Você vai ter que se converter. Se é que você quer ver Deus em sua vida. Se para você tá bom essa vidinha que os ímpios vivem lá fora, e só ser salvo depois que morrer, então amém. Você é você e eu sou eu. Eu não quero essa vidinha. Eu recebi Jesus, eu me converti dos maus caminhos, eu tive que me converter. Você vai ler Efésios 4, manda você se converter. O que furtava não furte mais, o que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais, a bebedice você tem que deixar, você tem que se converter. Não tem como você servir a Deus e a Baal. Não tem como servir a Deus e servir o mundo. Você precisa se converter. Se você quer ver Deus em sua vida. O que Jesus disse? Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Como é que você vai ganhar a sua vida se você não quer perder a sua vida? Você quer uma vida com Deus, mas você não quer perder a sua vida. A vida carnal, a vida humana, a vida terrena, seus desejos, suas vontades. Eu vou fazer o que eu quero fazer e não estou nem aí. Então não vai ter jeito, irmão. Então Jesus não é o teu Senhor. Porque quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor, isso significa o quê? De hoje em diante, se Jesus é o meu Senhor, vou fazer as vontades do meu Senhor e não as minhas. Tem alguém entendendo aqui? Isso é receber Jesus como Senhor. Jesus é o meu Senhor. Vamos viajar? Deixa eu ver se o Senhor quer que eu viaje. Vamos ficar? Vamos ver se Ele quer que eu fique. Vamos ir? Deixa eu ver se Ele quer que eu vá. Ele é o meu Senhor. Ô pastor, você prega o que você quer? Não, eu prego o que Ele manda eu pregar. Ele é o meu Senhor. Você ora o que você quer? Não, eu oro o que Ele põe no meu coração. Ele é o meu Senhor. Você faz o que você quer da sua vida? Não, eu faço o que Ele quer e o que Ele permite. Muitas coisas Ele não permite, eu não faço. Porque Ele é o meu Senhor, eu estou submisso a Ele. Jesus é o meu Senhor. É assim que você vive? Se não for assim, irmão, já estou encontrando uma barreira para você. Se a boca fala que Jesus é o Senhor, mas as atitudes não condiz com isso, o que você quer cobrar de Deus? O quê? Quer cobrar o quê de Deus? Você está pensando que Deus é seu empregado, um garçom? Qual a sua ideologia de Deus? Então Paulo disse, você tem fé? Você fala, tem, Paulo, porque Deus me deu em Romanos 12:3. Aí Paulo falou, tudo bem, você tem fé, tudo bem. Mas bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Para terminar, Romanos 14:23. Mas aquele que tem o quê? Dúvidas. Olhem para mim. Eu não tenho a mínima dúvida. Posso morrer agora. Não estou fazendo nada de errado. Nem no mundo espiritual, nem no mundo terreno, humano e carnal. Se eu morrer, não é culpa minha. Se eu morrer aqui agora, então é Eclesiastes 3. Nasci 23/10/67, tempo de nascer. Se eu morrer agora, então vai se cumprir a Bíblia. Tempo de nascer, tempo de morrer. Não estou fazendo nada de errado. Não estou buscando a morte. Não estou tentando, Senhor, meu Deus, como eu vejo as pessoas tentar. Tem gente que procura a morte. Tem gente que brinca com a morte. Tem gente que anda do lado da morte de mãos dadas com ela. Eu não estou assim. Mas se você morrer? Se eu morrer, é o tempo de morrer. Então, amém, glória a Deus. Sem condenação. Minha esposa está aqui. Pastora, cadê o apóstolo? Acabou de morrer. Nossa, mas ele era um homem de Deus. O que ele está fazendo de errado? Nada. Estava servindo a Deus. E morreu? Morreu. Então é Eclesiastes 3 na vida dele. Tempo de nascer e tempo de morrer. Só quem está entendendo. Eu não tenho dúvida de nada. Eu não tenho a mínima dúvida. E já aprendi, já entendi e já compreendi que a dúvida é uma inimiga de quem? Da fé. E ela atrapalha a sua vida. Irmãos, com Jesus não tem conversa, irmão. É sim, sim, não, não. Há anos eu falo isso. Salomão diz, Pedro diz, se for conhecer o caminho da justiça, para se desviar,
é melhor não ter conhecido. Já vivi no mundo, já fui do mundão, mas quando eu recebi Jesus como meu Senhor, abandonei o mundo, deixei as coisas do mundão, me tornei um crente, cristão, e comecei a servir a Deus. Mas por que você não fez isso antes? Porque eu sabia que tinha uma hora de fazer. A hora que eu assinasse o contrato, eu não poderia voltar para trás nunca mais na minha vida. Esse negócio de receber Jesus e se desviar, esse negócio de aceitar Jesus e se desviar, esse negócio de brincar com Deus e receber a graça, depois volta para a lei, vai para o Testemunho de Jeová, vai na Adventista, vai na... Não, isso eu nunca fiz, irmão. Isso eu nunca fiz. Comecei do zero lá atrás, em 1991. Do zero. Cheguei a apóstolo. Vai para 25 anos de ministério. Nunca brinquei com Deus, nunca brinquei de igrejinha, nunca brinquei com a Bíblia, nunca brinquei de fazer voto com Deus. Senhor, eu vou o mês que vem. Senhor, pode deixar que eu vou, depois some e não falar nada. Eu nunca fiz isso. Nunca. Então a minha fé funciona. E não quero uma medalha nem uma glória, mas quero ser exemplo dos fiéis. Paulo disse para mim, para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Se eu for um vagabundo, um sem vergonha, como vou ser exemplo dos fiéis? Se eu falo de Deus e não vivo Deus, se eu prego a Bíblia e não vivo a Bíblia, que exemplo que eu vou ser? Então me permita ter a moral de falar, eu sou exemplo para vocês. Como pastor, como pai de família, como marido, como homem de Deus. E como Paulo disse, eu digo, sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo. Tem pessoas que não querem orar, vocês não me vêem não querendo orar, vocês me vêem orando. Tem pessoas que não querem congregar, nunca ninguém me viu sem querer congregar, vocês todos me vêem congregando. Então só não imita quem não quiser. Aí, salvação é igual para todos, mas resultado de vida é para aqueles que vivem por fé. Em menos de 5 minutos eu termino. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, ou melhor, se faz, ele está condenado. Irmão, eu nunca tive a mínima dúvida em congregar. Aquela conversa, sabe aquele pensamento? Será que eu devo ir hoje? Nossa, mas é tão longe. Nunca pensei isso. Diante de Deus, nunca pensei isso. Sabe aquele pensamento? Nossa, mas está chovendo tanto, hein? Mas assim não dá para ir para a igreja, como é que eu vou para a igreja? Nunca pensei isso, eu nunca pensei. Será que alguém aqui já pensou isso? Eu nunca pensei isso. E eu penso que não é normal pensar isso aí. Eu nunca pensei, tá frio, tá longe, não tenho dinheiro. Eu nunca pensei isso. Pastor, você tem carro? E quando eu não tinha carro? Você quer que eu falo quando eu ia para a igreja com o sapato furado? Quer que eu falo isso? O carrão do pastor. E quando eu ia para a igreja debaixo da chuva com o sapato furado? Que eu tinha que andar assim, ó. Aquele buraco, faz um buraco redondinho, né? Seu sapato já furou? Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou. Sabe quando ele gasta, ele faz um furinho assim, ó. Um oval. Bem aqui, ó. Bem aqui o oval. Aí eu ia para a igreja a pé, porque eu não tinha carro. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Comecei do zero. Só que eu queria Deus. Ia para a igreja, moro na Vila Lucinda, ia congregar lá no Tietê, depois do Hospital Sapopemba. Da Vila Lucinda ao Tietê, no mínimo uns 10, 12 quilômetros a pé. Fora o subidão que tem do Jardim Elba. Fora o subidão. Com chuva, com garoa, com frio. Depois rasgava a Sapopemba, pegava o Hospital Sapopemba lá pro fundo, lá pro Jardim Tietê e ia congregar lá. Sapato furado, hein? De casa até lá com o sapato furado, tinha que andar assim, ó. Aí eu chegava no culto, a meia acho que tinha peixe dentro dela. Por quê? O sapato furado 10 quilômetros, na chuva, como é que o sapato chega lá e a meia? E se o sapato tá furado, a meia tava como? Buraco na meia também. E o pé pegando no asfalto. Quer que eu falo mais? Tô te mostrando de onde que eu vim, irmão. Para você que fala, o carro do pastor, olha o paletó dele. Eu comecei do zero, irmão. Comecei do zero e a única diferença é que eu não parei nunca, nenhuma vez. Nunca parei, nunca desviei, nunca saí da igreja. Estou aqui para te ensinar a servir a Deus.
Terminando. Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvidas, se ele come, ele está condenado. Come, porque o contexto fala sobre comida. Mas profeticamente, faz. Se você vai fazer algo e tem dúvida, você já vai ficar debaixo de condenação. Se você não vai fazer algo e tem dúvida, também vai ficar debaixo de condenação. O que Paulo está dizendo? Se Deus te deu a fé, você não pode ter dúvida. Mas eu fui ler aqui, predestinado. Está escrito, tá, então não duvida. É a palavra de Deus. O diabo aniquilado. Hoje de manhã mesmo eu vi ele lá no Universal. Irmão, você está duvidando da Bíblia, da palavra de Deus? Não, é porque eu vi ele. Eu não quero saber o que meus olhos viram. Eu quero saber o que está escrito na palavra de Deus. Porque o que os meus olhos viram pode estar vendo coisa errada. Mas a palavra não tem como estar errada. Meus olhos podem ver uma coisa que não é. Que me faz pensar que é. Você já pensou nisso? Uma mulher esses dias me mandou uma mensagem para mim. Apóstolo, se o diabo foi aniquilado, o que é aquilo que eu vejo nas igrejas por aí? O que você vê nas igrejas por aí é carne. Pregadores da carne, pregam para a carne. Gálatas 5, as obras da carne são conhecidas. Feitiçaria é uma obra da carne. A carne está enfeitiçada, está manipulada, está induzida. Então, manifesta aí, carne. Aí ela dá o show mesmo. Não, pastor, é o demônio. É o demônio? Por que aqui no Ministério Graça e Apostolado não tem essas coisas? Se é demônio na Universal, por que não é demônio aqui no MGA? Eu vou trazer. Então traz, estou esperando faz tempo. Faz tempo que eu estou fazendo esse desafio. Pega uma pessoa endemoniada da Universal e traz ela aqui. Eu quero ver se o demônio lá é demônio aqui. Traz ela aqui. Da Pentecostal, sei lá da onde. Traz aqui. Eu quero ver se é demônio mesmo. Está lançado o desafio. Há anos eu falo isso. Porque demônio é demônio em qualquer lugar, né? Ou só é demônio lá e aqui não é. Porque se aqui não for, vai ficar provado que lá também não era. Tá certo? Mas quando a pessoa entrar aqui e eu falar, graça e paz abençoada, graça e paz abençoado, há anjos em seu favor, glória a Deus pela sua vida, o Espírito já ativa. O que foi, irmã? Não estou me sentindo tão bem aqui, um gozo, não dá nem vontade de ir embora, o culto termina e não quero ir embora. Claro, que aqui não é igual o pastor que fala, irmãos, tem um demônio para cada um lá fora te esperando, hein? Cuidado que o diabo está louco para te pegar, hein? Não, aqui você não ouve essas coisas, irmão. Aqui você não ouve palavras para a sua carne. Porque aqui ninguém pula carnaval, tá? Então aqui não tem nada para carne. Aqui você não ouve palavras para a carne. Aqui você ouve palavras para o seu espírito, que já foi reconciliado com Deus em Cristo, que já foi batizado em Cristo, que está abençoado, que está justificado. Aqui você ouve palavras para o seu espírito. Papai! Para terminar, Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvidas, se come está condenado. Por quê? Porque não come por fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Pecado, como se o pecado foi aniquilado, pastor? Te peguei agora, hein, pastor? Eu estava louco para ler esse texto aí, porque eu sabia que quando você lê, você estava aqui, eu já ia te pegar. Lembra que o senhor falou que o pecado foi aniquilado? Lembro, é Hebreus 9, 26. Então, como é que o pecado foi aniquilado se Paulo disse que tudo que não é de fé é pecado? Paulo está dizendo o seguinte, se você em graça duvidar, é como se você estivesse debaixo da lei. Aí é pecado. Por isso que Gálatas 2:21 ele diz, não anulo a graça de Deus. Porque se você anular a graça, você coloca debaixo da lei. E debaixo da lei tem pecados. Lembra de Romanos 6,14? O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Mas se você duvidar, é como se estivesse debaixo da lei. Aí tem pecado. Paulo disse, olha lá, Romanos 14, 23. Tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, na graça não se pode duvidar. Na graça tem que crer. Porque se você não crer e duvidar, é pecado. Ou seja, está se colocando debaixo da lei. E debaixo da lei não tem como agradar a Deus, porque aí vive pelas obras. E na graça não é pelas obras, é pela fé. Não tem por onde fugir. Por isso,
oro para que vocês entendam, porque já ouviram, e compreendam que a dúvida é inimigo da fé. Se você duvidar, a dúvida impede que a sua fé se manifeste. Se está doente, continua doente. Se está com enfermidade, continua com enfermidade. Se está com problema, dificuldade, não consegue resolver. Por quê? Porque a dúvida, ela impede que a fé opera. Está claro ou não está claro? Me aguarde na segunda parte, hein? O assunto hoje foi os inimigos da fé. Não duvide da Bíblia, não duvide da palavra, não duvide do que Deus diz. Porque se você duvidar, você está anulando a sua fé. Por isso que eu sempre falo, o seu maior inimigo é você mesmo. Só você pode impedir você de reinar em vida. Só você. Porque o diabo já foi aniquilado. O inimigo é você mesmo. Se você não anular esses inimigos da fé, tirar a dúvida e colocar a fé verdadeira. Está escrito, eu creio. Vou orar em linha com o que está escrito. Vou tomar uma atitude em linha com o que está escrito. Vai pela fé, não recua, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Você vai encontrar pessoas, você está indo lá ainda. Estou para a glória de Deus, porque eu fui escolhido, chamado, predestinado. É assim que funciona, abençoado. Graça e paz. Me aguarde a segunda parte. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.